paz do Senhor, amados. Eu estou passando por aqui para avisar para vocês que algo grande está prestes a acontecer. Lembram que eu falei para vocês da falsa paz que estava chegando? Pois é, o Oriente Médio está mudando. Algo que nunca tínhamos visto começou a acontecer. E antes de eu falar sobre o que está mudando e como olharemos para o Oriente Médio a partir de agora, já vou cumprimentando vocês com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo para vocês deixarem o like para a plataforma entender que o nosso conteúdo ele merece ser recomendado. Irmãos, eu estou tão chocada porque eu tenho feito muito esforço para trazer assuntos relevantes aqui no canal para vocês, mas os likes praticamente não existem. Gente, 1000 visualizações, o que está acontecendo? Eu sei que existe uma política por trás disso tudo. Talvez seja o assunto que eu estou abordando. Mas, irmãos, se vocês não deixam like, 1000 visualizações, com 100 e poucos likes, irmãos, 200 e poucos likes, então não custa nada. É só dar um like aí, gente. Não é caro, é de graça. E eu não vou ficar uma super heroína, não vou me transformar numa superstar. Mesmo porque não é minha intenção. Minha intenção é trazer alertas aqui edificantes para o canal. Porque se a gente não traz esses alertas, aonde vocês vão ficar sabendo o que está acontecendo? Porque a gente não entende. Vocês não estão gostando dos vídeos? Era bom vocês deixarem nos comentários para mim saber o que está acontecendo ou se é algo por trás. Porque tem isso também. Nós estamos enfrentando um sistema e um sistema difícil. Mas vocês precisam de me ajudar com isso aí. Lembram que eu falei que Trump pode ser o caminho para o anti-Machia chegar? Ou talvez ele seja o enviado que Israel tanto almeja há milhares de anos. Na palavra do Senhor está escrito: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Então vejam, irmãos, Paulo diz que Jesus voltaria como? Inesperadamente. Por isso devemos estar sempre prontos para a sua chegada. E Paulo acrescenta que em um período de tempo no qual as pessoas estarão dizendo o que, irmãos? Paz e segurança. E isso nós estamos vendo. Então, isso indica que as pessoas teriam a ilusão de liberdade das preocupações, que as pessoas teriam expectativas de que o futuro de coisas promissoras
estariam chegando ao mundo. Mesmo porque é dito em Daniel e na revelação de João que pode ser que a referida paz ela seja alcançada no mundo através de um tratado de paz global feito por quem, irmãos? Em Apocalipse fala que é pela besta. Em Daniel fala que é pelo filho da perdição, o anticristo, elevado à posição do Todo-Poderoso. Mas não esqueçam, irmãos, que a segurança, ela virá sim, mas através da completa perda da liberdade religiosa e econômica. E é isso que está começando a se manifestar no cenário. Nesse tempo, observem que tem um personagem, o loirão, que ele sempre está falando de paz, segurança e prosperidade. Tem um outro líder religioso que também está começando a falar de paz e segurança. E tem vários líderes de nações falando paz e segurança. Eles acreditam que todos estão seguros com esse tempo de paz, mas estão enganados. Porque naquele momento, aqueles que pensam estar seguros, uma repentina destruição virá sobre eles. É algo que virá de uma maneira inesperada. E como as dores de parto sobre uma mulher grávida, eles não escaparão. Quando a mulher está prestes a ter o filho, ela começa a sentir dores, contrações de parto de uma forma inesperada. E tem como evitar o nascimento do filho? É claro que não. Da mesma forma, a palavra do Senhor está nos amoestando a respeito dessa situação. E nós estamos vendo esse cenário se formando diante de nossos olhos. Só, irmãos, que nós que estamos despertos, como está escrito na palavra, nós que somos filhos da luz e filhos do dia, nós sabemos que esse tempo ele chegará, mas aqueles que dormem, é isso que está falando aqui. Aqueles que dormem, eles não acreditam que esse tempo vai chegar, mas vai chegar. Por isso que, de repente, uma repentina destruição virá sobre eles, tanto aqueles que estão fazendo acordos de paz, como aqueles que acreditam nos acordos. Então estamos vivendo tempos em que um grande homem da paz, benfeitor de toda a humanidade, ele estará trazendo a paz, segurança e prosperidade para todos. E é isso que vai acontecer em um determinado momento que não sabemos como, mas nós que já estamos despertos, a gente sabe que é meio caminho andado, mais de meio caminho andado, quando a gente começar a ver esses acordos de paz sendo feitos. Então, em um determinado momento, aqueles que estão em trevas são os malignos. Aqueles que estão dormindo são aqueles que não despertaram para essa realidade. Às vezes até acreditam em Cristo, mas estão acompanhando as virgens loucas. E eles também serão surpreendidos por uma repentina destruição. Mas vós, irmãos, não estais na escuridão, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A gente sabe que se o homem da família, o homem da casa, ele realmente dormisse preparado, vigilante, o ladrão jamais invadiria a casa. Mas o ladrão ele só invade quando o dono da casa está dormindo ou está distraído. E é disso que está falando. O dia do Senhor que virá como um ladrão. Então Paulo declara que nós não somos filhos das trevas. Eu creio que eu estou falando para os filhos da luz, porque nós não pertencemos à cegueira e à ignorância.
ele nos inclui nessa declaração usando o pronome nós, os crentes em Jesus. Porque nós não dormimos como os outros, nós estamos alertas e sóbrios em relação ao fim de todas as coisas. Eu sei que eu estou falando muito, irmãos, para mim entrar nesse assunto, mas creiam que eu estou sendo direcionada pela voz do próprio Espírito Santo para dizer isso para vocês. Os crentes que estão dormindo, eles não estão imunes ao que vai acontecer. Porque aqui fala dos filhos das trevas e daqueles que dormem. Os filhos das trevas, esses já estão perdidos, irmãos. Mas existem crentes que ainda estão dormindo. Então, nós não podemos nos esquecer da verdadeira identidade que temos em Cristo e sermos enganados a amar esse mundo. É possível que pequemos, afrouxemos, ficamos enfraquecidos, tristes, desolados, igual quando eu fui olhar as visualizações, porque eu vou revelar uma coisa muito triste para vocês, irmãos. Eu posto vídeo no canal, mas não me atrevo a olhar as visualizações, porque quando eu vejo o número de inscritos e vejo o vídeo com visualizações de 2.000, de 2.000 visualizações, num canal com quase 300.000 inscritos, isso é desesperador, isso é chocante. Mas eu estou fazendo a pregação da palavra independente das visualizações e dos likes. Porque foi assim que o Senhor nos motivou a levar o Evangelho à frente. Não importa quantos estão ouvindo, vocês têm que espalhar as boas novas do Evangelho. Se eu fosse olhar, irmãos, o que eu recebo de Pix, eu deixo todos os dias aí. Ajudem o canal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso canal não é monetizado, não temos patrocinadores. Eu tenho que falar essa frase cansativa, enfadonha, todos os dias. Porque os meus inscritos, salvo alguns, parecem que não estão preocupados em ajudar um canal que vai fazer 10 anos em 2026 e que nunca foi monetizado e vive pela graça e misericórdia do Senhor. Mas é como eu falei, isso eu vou falar em outro vídeo. Então é possível, irmãos, que perdemos até a perspectiva de que Jesus está voltando. E que Ele deseja que estejamos prontos quando Ele voltar. Mas nós precisamos de estar prontos. Por isso que a Bíblia nos exorta a se lembrar da nossa identidade como filhos da luz e do dia, e a estar despertos e lúcidos, a não estarmos dormindo quando Cristo retornar. Porque mesmo sendo batizados, e mesmo aceitando o nosso Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós ainda corremos risco de sermos pegos naquele grande dia. Pois aqueles que dormem, eles dormem à noite. Olha o que o Senhor está falando. E aqueles que ficam bêbados à noite. Porque é à noite que não conseguimos enxergar bem. Não conseguimos nos mover bem. Se somos vencidos pela bebida, não conseguimos raciocinar direito. E como crentes, devemos escolher andar como filhos da luz e ver claramente como vivendo no dia. Nós não devemos viver nas trevas como bêbados. Devemos estar sóbrios e alertas. E é isso que essa passagem nos exorta. Quando disserem paz, paz, algo inesperado virá sobre eles. E isso, irmãos, está para se cumprir. Então vejam que, ao que tudo indica, esse acordo de paz será feito pelo próprio Filho
da perdição. Enquanto muitos dormem, ele conseguiu trazer uma paz momentânea para esses dois que eu estou escrevendo. E agora já anunciou 2 países irmãos. Era improvável que eles fizessem um acordo de paz. Ninguém jamais imaginaria. Mas eles estão vindo para o acordo de paz. E tem mais. Lembram que eu tinha falado sobre essa turma aí? E de um possível acordo com os Estados Unidos? Pois é, vocês estão preparados? Respiram fundo, irmãos, porque Trump tem pressa e ele já avisou que para a próxima semana é possível que ele faça um acordo com esse pessoal. Segundo o jornal The Times of Israel, Trump especula que cessar-fogo em Gaza será alcançado na próxima semana. Esse noticiário saiu no sábado, antes de ontem. Então essa semana já é a semana que Trump está anunciando que vai acontecer isso. Lembram daquele vídeo que Trump postou em suas redes sociais sobre a nova faixa de Gaza, aonde tinha uma estátua sua de, parece que era mais de 10 metros, que ela era um protótipo da estátua do rei Nabucodonosor? Toda de ouro no centro da cidade? Vocês se lembram que muitos criticaram? Pois é, ele já anunciou que até a semana que vem, aquele povo tão sofrido vai, enfim, respirar um tempo de paz. Foi mais ou menos isso que ele disse e que vai acontecer. Então, irmãos, as coisas estão correndo. Segundo grandes escatologistas, estamos próximos a viver o início das profecias dessa passagem bíblica que eu estou colocando aqui. Estamos próximos a viver o início das profecias. Agora, o mais interessante é que na calada da noite, Trump e seu secretário Marco Rubio conseguiram fazer o impensável. Congo e Ruanda assinam o Tratado de Paz depois de 30 anos de conflito, que mandaram para visitar o céu 6 milhões de africanos. Então, um grande acordo aconteceu e começa a alinhar o mundo com um tempo de paz. Agora eu vou colocar uma pequena fala do Donald Trump. Ouçam isso aí. Então, estamos aqui hoje para celebrar um triunfo glorioso, e é isso que é, pela causa da paz. E esta é uma longa espera, a assinatura de um acordo entre a República Democrática do Congo e a República de Ruanda. Já faz, eu acho, uns 30 anos. A região dos Grandes Lagos da África há muito tempo, e talvez até antes disso. Como é a região dos Grandes Lagos? Deve ser linda, não é? Linda. É sim. Região linda, mas teve muita guerra, não é? Muita luta, muita morte. Irmãos, eu vou pausar aqui. O homem da paz está avisando que vai colocar um acordo de paz dentro daquelas nações que já tinha 30 anos de guerra e que desde, irmãos, 1995 existe conflitos com esse povo. Então vamos continuar com o vídeo. Deslocou inúmeras pessoas e tirou a vida de milhares e milhares. Mas hoje a violência e a destruição chegam ao fim e toda a região começa um novo capítulo de esperança e oportunidade, harmonia, prosperidade e paz. Isso já era esperado há muito tempo. Eu perguntei, há quanto tempo a guerra está acontecendo? E um amigo meu que está muito envolvido disse, 30 anos. E pelo menos 6 milhões de pessoas foram mortas durante esse período. É inacreditável.
E alguém disse que, na verdade, foi a maior guerra do planeta desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma pena, mas nós vamos colocar um fim nisso. Quero expressar minha gratidão e parabenizar os representantes do República Democrática do Congo e República de Ruanda, que assinaram este acordo fundamental há pouco tempo. Eles acabaram de assinar bem aqui na frente. E deixe-me também agradecer ao secretário de Estado, Marco Rubio, que trabalhou muito nesse assunto. Pois é. Uma experiente repórter da Angola disse que o presidente do Congo relatou que ninguém no mundo, ninguém conseguiria trazer um acordo de paz para aquela região, senão Donald Trump, e que ele merece o Prêmio Nobel da Paz. Por sua vez, o presidente de Ruanda disse que jamais imaginou um tempo de paz naquela região e que Trump foi o inigualável mediador entre eles. Irmãos, se vocês não entenderam, estamos vivendo tempos proféticos e vocês precisam ficar alertas. Vejam que em poucos meses ele mesmo falou que iria conseguir acordos e está conseguindo. Ele conseguiu um acordo de paz entre a Índia e Paquistão, Síria e Israel, Irã e Israel, Congo e Ruanda. E agora, irmãos, Trump está sinalizando que os acordos de Abraão estão em fase final de serem feitos entre Arábia Saudita, Líbano e Síria. Vou repetir novamente. Donald Trump está sinalizando que os acordos de Abraão estão em fase final de serem feitos entre Arábia Saudita, Líbano e Síria. Segundo o presidente Donald Trump, esses 3 países entrariam para os acordos de normalização de paz. Lembrando que os acordos de Abraão foram elaborados por Trump e Jared Kushner. E que esses acordos prevêem a normalização de negócios, comércio, turismo, trocas de produtos entre os países que estão se alinhando com Israel e por aí vai. Irmãos, os acordos estão acontecendo não pela vontade dos homens, mas porque o Senhor tem pressa de intervir no tempo em que estamos. Lembrando de que o Senhor nos deixou pistas de que o anticristo ele iria trazer a paz no Oriente Médio, em Israel e na Palestina, e ainda vai ajudar a construir o 3º templo. Então, quem estiver nesse momento arquitetando acordo de paz e falando sobre isso, a gente tem que ficar de olho. Outra coisa, o filho da perdição, ele também vai viabilizar o mais rápido possível a construção do 3º templo. Trump está tentando fazer isso desde 1983. Então, será que é ele que vai cumprir a profecia? Não sei. Que em determinado momento da história, o filho da perdição vai fazer com que os acordos de paz sejam estabelecidos no Oriente Médio e vai trazer a tão sonhada paz e segurança para toda a humanidade. Agora, o problema de muitos cristãos desinformados é acreditar que o anticristo ainda vai chegar, quando, na verdade, seu governo ele já está atuando na terra e eu diria, irmãos, que já faz um bom tempo. Basta olharmos nas mudanças sociais, políticas e econômicas que aconteceram nesses últimos anos para entendermos que houve uma mudança significativa para pior
em toda a humanidade. Talvez o que ainda não está muito claro para nós nesse momento é quem vai liderar esse governo mundial e se apresentar com mais poder do que os outros e ter influência sobre toda a liderança da Terra. O fato, irmãos, é que muitos cristãos estão vivendo o engano dos últimos tempos, acreditando que o cenário mundial atual tende a melhorar consideravelmente, de forma que o céu desça à terra, e as coisas não vão acontecer dessa forma. Infelizmente, irmãos. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja de fato revelado o homem da iniquidade. Irmãos, tudo isso já está acontecendo. Não vamos nem falar sobre apostasia, porque estamos na máxima da apostasia das igrejas. Então, irmãos, eu espero em Cristo Jesus que vocês não durmam como os demais, mas que sejam luz nesses últimos dias para alumiar as trevas que estão no mundo e para mostrar para aqueles cristãos que ainda dormem que o tempo é chegado. Por favor, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem e, se possível, amados, ajudem o canal. Eu consegui comprar o celular, mas ainda, irmãos, há muito a que ser feito. Então, fiquem todos na paz do Senhor e aguardem pelo próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.